E aí, pessoal, vamos mergulhar num tema que é figurinha carimbada na prova da OAB, o Sistema Global de Direitos Humanos da ONU. A nossa missão aqui é desvendar juntos como essa baita estrutura jurídica internacional funciona de verdade. Vamos lá? Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela origem de tudo, depois passa pelos documentos que são a base, conhece quem fiscaliza e, por fim, fala dos desafios. Seguindo essa lógica, vai ficar tudo bem mais claro. Para começar, a pergunta fundamental: por que raios o mundo precisou de um sistema internacional para proteger direitos? O que foi que aconteceu que tornou isso tão urgente? A resposta, infelizmente, está na história, nas grandes tragédias do século XX. Ficou muito claro que só a proteção dentro de cada país não era o suficiente. O mundo precisava de um padrão mínimo, sabe? E o grande estopim foram os horrores da Segunda Guerra Mundial. Foi um choque de realidade. A comunidade internacional entendeu que precisava de regras universais para que aquelas atrocidades nunca mais se repetissem. E foi aí que, em 1945, nasceu a ONU, já com essa missão nas costas: criar um sistema de proteção que valesse para todo mundo. E aqui a gente chega num ponto central que é um paradoxo e tanto. Todo esse sistema internacional parte de uma ideia bem curiosa. Os mesmos estados que têm o dever de proteger os direitos humanos são muitas vezes os que mais violam esses direitos. Toda a estrutura que a gente vai ver a partir de agora é uma tentativa de lidar com essa tensão. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o como. E a base de tudo, a planta baixa dessa construção toda, é a famosíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DDH. Proclamada lá em 1948, a DLD foi um divisor de águas. Foi a primeira vez que a humanidade colocou no papel uma lista de direitos básicos que deveriam ser protegidos no mundo inteiro. Não é à toa que é o documento mais traduzido da história e que serviu de inspiração para um monte de constituições, inclusive a nossa, de 88. Agora, muita atenção aqui, porque esse é o tipo de detalhe que a OAB adora. A Declaração Universal, por si só, não é um tratado, ela não tem força de lei. É melhor pensar nela como uma grande declaração de princípios, um ideal, um norte moral. A obrigação jurídica mesmo, aquela que pega, só veio depois com outros documentos. A estrutura da declaração é super lógica. Começa com os alicerces, dignidade, liberdade. Depois, vem a parte dos direitos civis e políticos, como liberdade de expressão. E aí, para fechar, os direitos econômicos, sociais e culturais, tipo direito à saúde, à educação, tudo bem amarradinho. Ok, se a declaração era só a planta do prédio, como foi que ele foi construído de fato? É aí que entram os dois grandes pactos de 1966. Foram eles que pegaram aquelas ideias e transformaram em obrigações legais de verdade para os países. A gente pode pensar assim: os pactos são as vigas que dão sustentação legal à declaração. E o conjunto desses três documentos, a DUD mais os dois pactos, formam o que o pessoal chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. É o coração de todo o sistema. E essa tabela resume uma diferença crucial que tem que estar na ponta da língua. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, a obrigação do Estado, é para ontem, é imediata. Já o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a coisa é um pouco diferente. A implementação é progressiva, ou seja, o Estado tem que ir avançando na medida do que seus recursos permitem. Entender essa diferença, gente, é fundamental. Beleza, então a gente tem as regras. Mas e quem é que fiscaliza para ver se os países estão cumprindo? Agora, vamos conhecer os fiscais do sistema, que são os órgãos de monitoramento da ONU. A lógica aqui é bem simples. Para cada grande tratado, criaram um comitê de peritos independentes. Eles são tipo os auditores do sistema, sabe? Eles analisam os relatórios que os países são obrigados a mandar e veem se as regras estão sendo cumpridas. O mais conhecido deles é o Comitê de Direitos Humanos, que cuida do Pacto de Direitos Civis e Políticos. O trabalho desses comitês, resumindo, é o seguinte: eles leem os relatórios, fazem recomendações, que são as observações finais, publicam interpretações para deixar o tratado mais claro e, super importante, alguns deles podem até receber denúncias de pessoas comuns sobre violações de direitos. Agora, acima desses comitês mais técnicos, a gente tem o principal órgão político do sistema, o Conselho de Direitos Humanos. Se os comitês são os fiscais, o Conselho é o grande palco, onde os países se encontram para debater e, claro, para pressionar uns aos outros sobre a situação dos direitos humanos no mundo.
E a ferramenta talvez mais inovadora do Conselho é a Revisão Periódica Universal, a RPU. É um mecanismo fascinante, porque por meio dele, todos os países da ONU, sem exceção, passam por uma sabatina global sobre direitos humanos. É cada país sendo avaliado por todos os outros. Bem interessante. Ufa, já vimos a arquitetura toda, a declaração, os pactos, os fiscais. Mas e na vida real? Como é que isso funciona? Para fechar, vamos dar uma olhada nos desafios e na evolução constante desse sistema. No fim das contas, o resumo é o seguinte: a grande força desse sistema é criar um padrão mundial, uma régua mínima de dignidade. Mas o seu maior desafio é fazer com que isso saia do papel. É garantir que os países realmente cumpram o que eles mesmos assinaram. E é muito importante entender que esse sistema não é algo estático, pronto. Pelo contrário, é uma obra em andamento que está sempre se adaptando. O sucesso dele depende do engajamento dos governos, da pressão da sociedade e do trabalho incansável desses órgãos internacionais. E tudo isso leva a gente a pensar no futuro, né? Com tantos desafios novos batendo na porta, mudanças climáticas, inteligência artificial, desinformação, quais serão os próximos direitos que a gente vai precisar proteger? Quais serão os novos pilares dessa grande construção global pela dignidade humana? É uma pergunta que fica no ar para a gente refletir.